Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem a despeito dessa quarentena, a despeito das inseguranças, das ansiedades que nós temos até aqui. Ontem nós conversamos um pouquinho pelo grupo do WhatsApp a respeito de alguns direcionamentos para a parte final da disciplina, né? Algumas questões como o prazo final, sobre a entrega de artigo, a entrega de atividades que não foram entregues ainda, enfim. De certa forma, nós todos estamos exaustos dessa situação, né? Eu sei bem como é isso, né? Tantas coisas para realizar. No caso de vocês, atividades acadêmicas, no nosso caso, no meu caso em particular, além das atividades de aulas do dia a dia, ainda temos outras atividades como leituras a serem feitas, textos a serem escritos, atividades administrativas que a gente tem que se preocupar, até porque nós estamos numa situação extremamente atípica, né? Além disso, a gente tem, por conta do vírus e da quarentena, né, a ideia de que existem os grupos de pessoas, aqueles que podem sair, mas que não conseguem sair e simplesmente desligar, porque além dessa preocupação de sair, tem aquela questão de colocar talvez a família em perigo se voltar infectado. Aqueles que estão em quarentena, então, e esse é o meu caso, no sentido de estar em casa, né? As atividades do dia a dia aliadas a cuidado de filhos, falta de privacidade, de tranquilidade para fazer alguma leitura, de trabalhar de fato, né? Esse momento aqui de gravação de vídeo, por exemplo, acaba sendo um momento que tem que ser administrado na família, com as crianças que são pequenas, para que a gente possa conversar um pouquinho. Eu nem gosto de usar a expressão home office, porque para mim home office é aquele que tem de fato um espaço para isso, mas não só o espaço, né? Quem tem a privacidade necessária para poder desligar de fato das atividades cotidianas e se dedicar especificamente para o trabalho. E isso é uma coisa quase impossível de a gente conseguir fazer. Ou seja, isso tudo enseja uma falta de habilidade que a gente tem para lidar com coisas que fogem dos nossos padrões, de nossas rotinas, porque de certa forma nós somos pessoas que vivemos em sociedade e gostamos de ter uma certa previsibilidade nessa vivência, né? Nós gostamos de rotina. Veja que rotina não é igual a tédio, muitas vezes pode ser, mas não é sinônimo, né? Rotina significa você saber onde está pisando, prever os momentos, prever as atividades que serão realizadas, né? É isso que significa rotina, enquanto que o tédio significa estar, desculpe a expressão, de saco cheio do que se está sendo feito, né? Independente se é rotineiro ou não. Bom, eu até tenho pensado um pouquinho aqui, conversado com alguns colegas. Imagino que quando nós tivermos condições de retornar a algum tipo de normalidade, que muitos de nós, muita gente vai precisar de algum tipo de atendimento especializado. Eu imagino que até mesmo aqueles que prestam esse atendimento especializado, né, psicólogos, religiosos, etc., porque de fato essa nova normalidade vai exigir novos padrões de comportamento, novas práticas sociais e culturais. Mas enfim, essa é uma situação que está dada, né? E nós não temos como evitá-la. Antes de mais nada, vamos fazer um pequeno resumo até aqui, né? É, nós precisamos pensar um pouquinho no que é essa disciplina teoria do conhecimento, até para que a gente possa fazer um bom fechamento sobre ela. Mas antes, algumas ressalvas. A teoria do conhecimento ela pode ser analisada ou pode ser olhada, né, de formas diferentes, dependendo do foco que a gente vai escolher. Por exemplo, se nós pensarmos nela numa ótica de epistemologia da ciência, ou seja, a forma como a ciência foi se organizando ao longo do tempo, né, como ela foi criando suas regras, suas leis, seus instrumentos de controle, não apenas no interior de cada campo, mas a forma de difusão desses conhecimentos, aquilo que poderia ser revelado e aquilo que deveria ser esquecido, né? Os consensos, os limites. Isso é o que a gente chama de epistemologia das ciências ou da ciência. Tem a ótica também do desenvolvimento filosófico, né? Que aí é uma visão muito mais iluminista, de fortalecimento do sujeito, sua relação com o meio, né? Aprofundando-se sobre o que a gente poderia chamar de fenomenologia, ou seja, aquelas operações mentais, físicas, neurais, de produção de conhecimento de qualquer tipo, inclusive do conhecimento possível
de existir, mas de não ser apreendido tão facilmente, que é o conhecimento metafísico, né? E nesse sentido, nós não estamos apenas limitando ao conhecimento científico, na verdade, nós estamos pensando em qualquer tipo de conhecimento. A escolha que a gente fez da disciplina foi no caminho, digamos, do primeiro foco, ou seja, da epistemologia das ciências, né? Aliás, olhando o objetivo geral aí da disciplina, vocês podem ver, eu tenho ele aberto aqui, deixa eu ler para vocês. Compreender as bases da teoria do conhecimento no interior da evolução do pensamento filosófico moderno. Então, esse foi o objetivo geral que foi construído lá nos primórdios, né, na pré-história da pandemia, quando nós começamos essa disciplina. E aí, a partir disso, então, o plano de trabalho, né, foi desenvolvendo algumas questões, como, por exemplo, isso estabelecidos lá nos objetivos específicos, né, enfatizando a mudança ou a transição do conhecimento antigo para o moderno, ou seja, do conhecimento hermético, aquele apenas dos iniciados, para o conhecimento disponível a todos não no sentido de serem todos mesmo, né? Mas a todos aqueles que tivessem a oportunidade de se debruçar sobre o conhecimento específico, né? Passando de uma estrutura de controle, transmissão do conhecimento pela autoridade, que levava em conta a crença, sentimento, enfim. E, claro, dentro de uma lógica de opacidade, né? Ou seja, aquilo que poderia ser liberado era apenas aquilo que o escolhido, que o iniciado, que o detentor do conhecimento permitiria sem comprometer a tradição, né, de controle desse conhecimento. E aí o conhecimento moderno ele passa a ter linhas mais claras, mais transparentes, mais racionais, digamos assim, né? Isso é o que nós vimos até agora. Então, se a gente fosse pensar, a partir das leituras que nós já fizemos, dos textos dos autores, né, quais os princípios que ficaram evidentes para nós até agora e que foram princípios sobre os quais nós não nos detivemos de forma específica, mas que nortearam o nosso debate. A ideia de conhecimento, de ciência e de verdade, acho que aqui é o primeiro princípio, né? A ideia de que o conhecimento, a ciência, buscam a verdade, ou pelo menos traduzem ou tentam traduzir, interpretar o que seria uma verdade, né? O processo de produção do conhecimento, não no sentido apenas de produção cerebral, da forma como o cérebro processa essa produção do conhecimento, mas também a produção do conhecimento, digamos, de forma hermenêutica, de interpretação daquilo que se coloca diante da gente, né? E levando então, derivando disso, né, ao terceiro ponto, a relação entre sujeito e objeto, ou seja, o sujeito nós, o ser que pensa, o ser que vê, o ser que interpreta, e a realidade que o cerca, né? A posição ou oposição desse sujeito com essa realidade, levando em consideração que essa realidade ela se apresenta para nós das formas mais díspares, mais diferentes. Aí então, fazendo aqui, eu até anotei aqui algumas questões bem rapidinhas, né? Nós passamos por algumas fases. Primeiro, nós passamos pela fase do racionalismo, né? Ou seja, a confiança na razão humana por meio de princípios lógicos inatos, né? Ou seja, a razão já estaria na nossa mente desde o nascimento, portanto, a partir da razão, a gente já consegue automaticamente interpretar tudo. Nós passamos pelo empirismo racionalista e empirismo radical, né? O empirismo racionalista é aquele que, de certa forma, é retomada de uma outra forma lá pelo Kant posteriormente, né? Mas que baseia o conhecimento na compreensão da realidade dada, sem rejeitar a crítica, ou seja, aquilo que nós já temos a priori, né? Enquanto que o empirismo radical, e o exemplo maior é Hume, David Hume, para quem as ideias são provenientes apenas das experiências, das percepções sensoriais, ou seja, a sensação, ela provoca na nossa mente uma percepção, uma construção de alguma coisa, uma organização de alguma coisa,
e a partir disso então é que a gente tem o conhecimento. Não existe nenhum tipo de conhecimento a priori, não existe nenhum tipo de ideia inata, de ideia que exista sem que haja o contato com a realidade, né? Depois nós tivemos então uma passagenzinha pelo idealismo alemão, né? E aqui a gente fala idealismo alemão porque nós tratamos de Kant, ou de Kant, né? Para que o sujeito continue sendo o centro do processo do conhecimento e que continua e que valoriza a experiência. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que Kant não desvaloriza a experiência, ele valoriza a experiência. A questão é a forma como ele pensa o processo da relação entre sujeito e objeto. Ou seja, para ele, não basta a experiência, ou seja, o contato com o objeto, o contato com a realidade. É preciso que o homem, o sujeito, ele tenha a capacidade de operar esse conhecimento a partir de estruturas mentais que estão a priori já no sujeito. Essas estruturas, elas têm a ver com a capacidade cognitiva do cérebro de processar as informações, mas também com aquilo que já está presente, né, que já foi carregado, que torna o sujeito, digamos assim, que são os valores, os sentimentos, né? No caso dos valores, os chamados imperativos categóricos, que são morais na sua maioria, mas tem vários tipos de imperativos, não vamos entrar em detalhes a respeito disso. Importante que para ele, tudo isso, ou seja, isso que já existe no homem, organiza essa experiência, né? E isso produz o conhecimento. Agora, uma coisa interessante que para o Kant é fundamental e que foi a forma como ele defendeu a religião, porque, de certa forma, a religião não tem como ser apreendida a partir de algum tipo de sentido. Para ele, existem alguns tipos de conhecimentos que a realidade, ou seja, a experiência da realidade não produzem. Tem que ser produzidas apenas pela razão humana, né? Então, nós chegamos a certas conclusões sem ter a necessidade de ter um contato com algum tipo de objeto ou com algum tipo de realidade específica, né? Esse, digamos, background, né, do homem, isso que já existe antes, a priori, do homem, é que o Kant, então, ele chama de razão, e as operações resultantes dessa razão é que se chama de conhecimento. Ou seja, tanto aquilo que é a relação entre as operações mentais, né, cognitivas, aquilo que o homem já tem como lastro valorativo, de sentimentos, etc. Né? E também aquilo que o homem pode chegar a certas conclusões apenas pelas operações mentais. Bom, isso aqui é apenas um pequeno resumo para que a gente não se detenha muito sobre isso, né? Senão nós teríamos que voltar às leituras. Essa trajetória, ela nos traz agora ao último ponto da unidade, né? Aliás, do programa da disciplina, a última unidade, a unidade 4, que é analisar essa relação entre a teoria do conhecimento e a pesquisa científica contemporânea. Ou seja, de outra forma, dizendo de outra forma, após nós passarmos então por tantas leituras, por tantos conceitos, né, para que nos serve tudo isso? Como é que o conhecimento científico da atualidade, né, quais são seus pressupostos, principalmente nas ciências humanas e ciências sociais aplicadas, como é que conhecer essa trajetória do desenvolvimento da ciência contribui para que a gente realize as nossas pesquisas propriamente dito, né? Nós tínhamos aí 5 textos que nós tínhamos escolhido para essa última unidade, mas devido a vários fatores sobre os quais nós já conversamos, eu resolvi me deter apenas na leitura de um dos textos, um texto pequeno, de um autor chamado Gelson João Tesser, que tem como título Principais Linhas Epistemológicas Contemporâneas. Esse é um artigo que foi publicado já há mais de 20 anos, numa revista chamada Educar, que está lá na bibliografia do programa da disciplina, vocês podem consultar lá. Eu inicio apontando que o objetivo da disciplina, ou melhor, do texto do Gelson Tesser, ele que é um pesquisador e professor da área da educação,
é entender de que forma a epistemologia das ciências podem servir de parâmetro de referenciais para a educação, ou seja, para os desenvolvimentos do campo do conhecimento que tem a ver com a educação, dos métodos, das técnicas, das teorias, enfim, sobre educação. De uma forma mais incisiva, a preocupação do Tesser é a relação entre a educação e a tecnologia, o uso de novas tecnologias. Nós temos que ver que em 1995, o ano em que é publicado esse artigo, estava acontecendo uma revolução nas comunicações, internet se tornando algo mais acessível às pessoas, né? As pessoas começando a adquirir os primeiros computadores de mesa no Brasil, né? Enfim, isso estava trazendo alguns tipos de desafios para a educação naquela época, né? Então, essas mudanças que estavam exigindo uma nova relação com o ensino-aprendizagem, estavam obrigando muita gente a pensar ou a repensar, né, os métodos, as técnicas, as teorias sobre educação. Eu arrisco dizer que até hoje, na verdade, nós não nos adaptamos completamente. Melhor, a maior parte dessas tecnologias, por exemplo, foram trazidas para o âmbito do ensino-aprendizagem na educação, seja no nível fundamental, médio ou superior, ou até da pós-graduação, mas que muitos de nós não ainda estamos aptos a utilizá-las de forma correta. Ainda mais aqueles que já eram adultos quando isso aconteceu, né? Aqueles que são nativos da informática já têm uma relação diferente daqueles que são naturalizados apenas, né? Aqueles que já eram adultos e que tiveram que incorporar isso ao seu cotidiano, o que acaba sendo também o meu caso, né? E de alguns de vocês talvez, imagino que não. Bom, partindo disso, o Gelson Tesser, ele faz uma brevíssima reflexão sobre o conceito e a utilidade da epistemologia, para em seguida abordar, de forma bem breve, até porque o texto é um texto pequenininho de 8 páginas, o que ele chama de principais linhas epistemológicas contemporâneas, obviamente em relação à educação. Assim, ele traz para o debate algumas dessas linhas, né, e alguns desses autores. Por exemplo, eu só vou citar sem entrar no detalhe, mas a chamada epistemologia, ele chama assim, genética de Piaget, não só ele, outros também, né? Que pensa o conhecimento como uma relação entre as faculdades cognitivas mentais do indivíduo e o meio. Ou seja, o aprendizado não é para todos, não é igual para todos. O Piaget, inclusive, eu lembro quando eu fazia faculdade, mais ou menos por esse período aí que o Tesser está escrevendo, ou que escreveu, eu lembro que muita gente tentava aproximar Piaget do nosso patrono da educação, do Paulo Freire, né? Acontece que havia um quê de elitismo e de certa forma, segmentação, né? Nas propostas do Piaget, porque ele chegava à conclusão que a educação não era para todos. Haja vista que, apesar do construtivismo implícito nela, dependia da capacidade que já existia, ou seja, a priori, do sujeito nessa relação. Então, cada um aprende de um jeito, mas não só isso, cada um aprende até um certo ponto, né? Então, essa é a primeira epistemologia que ele está apontando aqui. A segunda é a epistemologia que ele chama de epistemologia histórica de Bachelard, que é um filósofo que destacou que o desenvolvimento das ciências, e aqui nesse caso a gente poderia até chamar apenas de conhecimento, depende de circunstâncias históricas, ou seja, não se dá para se descolar do momento em que a gente vive, porque o conhecimento, ele é, na verdade, uma forma de acumulação de algumas informações, de algumas tradições que vão sendo construídas, né? De regras e de conceitos, por exemplo, que vão sendo estabelecidos e que vão ser analisados no momento histórico à luz daquilo que a gente tem de arcabouço teórico, metodológico para compreender aquilo. Então, esse conhecimento ele é sempre cumulativo, né? Essa é a visão da epistemologia histórica do Bachelard. Depois disso, ele entra então na descrição da epistemologia arqueológica de Foucault, que na verdade é bastante polêmica. Na minha área, a área de história, por exemplo, o Foucault
ele talvez não seja tão empregado quanto, ou pelo menos não hoje, né? Quanto é em algumas outras áreas. Por quê? Porque o trabalho do Foucault, apesar de ter sido bastante badalado, bastante é, as pessoas levando muito em consideração, né, durante bastante tempo, principalmente quando chega no Brasil, ali na década de 80, década de 90. Aliás, o Foucault esteve no Brasil, né, proferindo palestras, etc., lá nos anos 60, mas enfim, isso chegou com muita força aqui. O problema é que nós produzimos conhecimento a partir de questões concretas. Nós, que eu estou falando, é da história e de outras ciências sociais e humanas, né? Ou seja, nós não pensamos apenas por pensar. Quando nós analisamos uma teoria, um arcabouço teórico, sei lá, os pressupostos de um autor ou de uma escola teórica ou filosófica, a gente sempre pensa de que forma que aquilo pode se aplicar ao que eu estou estudando, naquele exercício de praxis, né? De ir ao objeto, retornar à teoria, retornar ao objeto e assim vai. É muito difícil lidar com o que o Foucault produziu, principalmente se a gente levar em consideração o tipo de pesquisa que a gente faz. Talvez um tipo de pesquisa mais pura, que se preocupe com outras questões, talvez seja mais fácil. Mas enfim, para o Foucault, ou pelo menos a forma como o Gelson Tesser coloca aqui, né? Para o Foucault, a ciência é uma prática discursiva, ou seja, pensando o homem com uma historicidade própria, né? O Foucault ele começou a buscar as origens dos discursos, das ideologias, que organizam a narrativa do que a gente chamaria de vida do ser humano, do homem, né? Os valores das práticas sociais, as formas como se concretizam nas estruturas sociais, ou seja, ele está pensando como é que os discursos que organizam isso se constituíram, se organizaram, né? E aí ele busca, de certa forma, tem outros autores que fazem isso também, mas talvez não com a competência como ele fez, ele busca então um certo grupo, um sujeito, sei lá, uma classe que não está muito bem especificada qual, que teria, de certa forma, algum tipo de interesse para construir o discurso que, por sua vez, vai dar origem a essas práticas, a essas estruturas, né? E inclusive pensando no seguinte, ó, o próprio conhecimento, a própria ciência, né, ela se constitui a partir desses discursos. Então, até isso tem que ser o tempo todo criticado. Então, é um exercício bastante complicado e que não chega muito a certos lugares. É importante para desvendar algumas questões, né? Das relações sociais, por exemplo, a chamada microfísica do poder, pensando o poder não acima, mas nas relações e inter-relações, é mais fácil para que você possa compreender e pesquisar algumas coisas. Mas fora isso, a sua arqueologia, de modo geral, é um pouco mais complexa. Quase que seguindo essa relação do Foucault com a ideia da estrutura narrativa, do discurso, né? Nós temos então a epistemologia racionalista crítica de Popper, para quem o conhecimento ele deve sempre ser submetido à prova, ou seja, aos métodos de verificação para descobrir sua veracidade ou falsidade. Para ele, qualquer tipo de conhecimento é sempre colocado como hipótese, porque se não for colocado à prova, seguindo esses métodos, não sei se os métodos também têm que ser colocados à prova, mas enfim, é uma outra questão. Aí você busca, então, você chega o mais próximo possível da veracidade ou da busca da verdade, né? E aí, por último, a epistemologia crítica de Habermas, que interroga-se acerca dos motivos, das inclinações ideológicas dos próprios formuladores das ideias e conhecimentos. Vejam que o Popper, o Habermas e o Foucault têm em comum isso, né? O fato de que deve-se desconfiar daquilo que está sendo produzido. A ideia de verdade, você deve desconfiar. Eu trouxe até um trecho do texto aqui do Gelson Tesser, em que ele escreve o seguinte, abre aspas, Habermas, através de sua obra Conhecimento e Interesse, provou que não existe neutralidade científica, e como tal a ciência e a técnica transformaram-se em ideologia.
Todo conhecimento é posto em movimento por interesses que o orientam, dirigem-se, comandam-no. Isso está na página 12, né, do livro que ele cita, e ele termina dizendo o seguinte: a epistemologia de Habermas faz uma crítica ao cientismo. Eu imagino que ele quereria dizer cientificismo, né? Mas enfim, contestando as formas ingênuas do cientificismo positivista. Fecha aspas, o que ele está dizendo aqui é uma crítica ao conhecimento, ao que se construía como conhecimento nas ciências humanas no século XIX, que dava um valor total ao fato, né, sem necessidade de interpretação. Então, até mesmo o fato em si é uma construção narrativa, e nesse sentido tem que se desconfiar não apenas do fato, mas de quem formula tal fato histórico, por exemplo, né? Mesmo que o texto do Gelson Tesser, como eu já falei, né, tenha como preocupação a epistemologia das ciências direcionadas à área dele, que é a área da educação, eu entendo que as preocupações que ele levanta podem servir para que a gente vá além daquilo que ele propõe, que é a relação ensino-aprendizagem na escola, para trazer para as nossas atividades como pesquisadores, né? Até porque, e aqui é uma questão importante, muitos de vocês que estão me ouvindo têm pesquisas relacionadas à educação e quem sabe possam se beneficiar disso. De certa forma, se destacam aí algumas questões, categorias, conceitos, termos fundamentais que permearam todo a nossa trajetória até aqui. Por exemplo, a ideia de realidade como o objeto, o sujeito como produtor e também destinatário do conhecimento, porque quem produz o conhecimento não é só para si, é para o outro também, né? De ideologia, sociedade e metodologia, prática, etc. Enfim. Bom, a compreensão de cada um desses conceitos, dessas categorias, é importante para a nossa produção de conhecimento como pesquisador, né? Porque eu, como sujeito que sou dessa produção do conhecimento, como pesquisador, né, no contato com o mundo que me cerca, eu não posso me contentar apenas naquilo que eu percebo que está posto. Eu não posso me contentar apenas com a descrição disso que está posto, né? Eu devo interpretar, eu devo explicar, sobretudo porque eu tenho que entender que a própria visão daquilo que eu estou vendo, a forma como o mundo se materializa diante dos meus sentidos, ou vamos usar aqui os termos que nós usamos nas aulas, né, de Hume em diante, a sensação que os nossos sentidos têm na relação com o objeto, né, já é por si só uma interpretação. Por quê? A sensação, mesmo em Hume, Kant retoma isso depois, a sensação, ou seja, a relação dos sentidos com o objeto, a relação dos sentidos com o mundo que me cerca, é estruturado, é organizado no meu cérebro como percepção de alguma coisa. Ou seja, a realidade, o mundo, não é como se apresenta simplesmente. É o resultado da forma como os meus sentidos apreendem essa realidade. E a partir disso, né, a transformação em uma narrativa que eu estou falando aqui não é apenas de escrever, mas como eu olho e eu entendo. Quando o meu cérebro olha para uma parede branca, caiada, lisa, rugosa, velha ou nova, tudo isso tem que, de certa forma, ser transformado em linguagem para que eu possa entender e possa explicar para outra pessoa. Tudo isso tem a ver com os valores, com as ideias, com as concepções que eu também tenho. Porque eu só posso saber que é uma parede se eu já tiver uma noção do que é uma parede, né? Entendendo, e isso que é importante, né? Essas concepções são também elas próprias, construídas da mesma forma num processo anterior, por isso que eu sei que é uma parede, porque eu já vi uma parede, mas que se refaz continuamente, porque na medida em que eu vou tendo relações, ou seja, sensações, vou vendo, vou tocando em outras paredes, eu vou ter outras percepções de como são outros tipos de paredes diferentes, né? Tem um autor que eu acho que vocês conseguem encontrar na internet de maneira muito fácil, deixa eu ver o nome dele aqui,
É João Wilson, ou Wilson, né, Savino Carvalho, que tem um texto intitulado Da Teoria do Conhecimento à Metodologia Científica, Dilemas Contemporâneos da Pesquisa Social, que escreveu o seguinte, e é um texto um pouquinho longo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, abre aspas. Encantados com a complexidade da realidade que nos cerca e que se revela minimamente à nossa consciência, quedamos desesperados quando compreendemos que não temos o básico em nossa tão importante relação com o mundo. Não temos qualquer segurança com relação ao conhecimento das coisas. Não temos qualquer firmeza quanto à verdade do conhecimento. Não temos meios indiscutíveis de superar o imenso abismo que existe entre a consciência que conhece e as coisas que estão sendo alvos do processo de apreensão pela consciência, estão sendo conhecidas. Temos imagens, representações, conceitos que não sabemos se correspondem às coisas que representamos em nossa consciência ou nossa mente. Temos alguns meios de nos aproximar da verdade nessa relação consciência-mundo, como a lógica e a experimentação, muito limitadas por sinal. E se definimos conhecimento como toda a relação que se estabelece entre a consciência e as coisas do mundo, e a relação entre elas conforme a consciência as capta, os fenômenos, mediada por imagens, representações e conceitos também, podemos aceitar que existem tipos de conhecimento que se relacionam de diferentes modos com a verdade. Fecha aspas. Eu gosto do texto do João Carvalho, João Salvino Carvalho, porque, de certa forma, ele nos ajuda a compreender, nós como pesquisadores, né, que a teoria do conhecimento não diz apenas respeito à forma como as bases do conhecimento foram construídas ao longo do tempo. Não é só isso, né? Não é só pensar nela como uma linha, né, que demarca as áreas do conhecimento, ou uma ciência que demarca as áreas do conhecimento, os métodos, as técnicas, os princípios, os valores, enfim, né, de cada corrente, de cada escola teórico-metodológica, de escola filosófico-científica, né, diz respeito à busca de verdade, diz respeito à resolução de problemas reais, à explicação que leva às soluções de conflitos, às explicações que levam aos problemas que afligem as sociedades humanas. E aí, nesse sentido, gente, não somente o cientista social, ou aquele que é das ciências humanas, ou ciências sociais aplicadas, todas as áreas do conhecimento devem ou deveriam se pautar por isso, né? Buscar a solução dos conflitos, a solução dos problemas que afligem as sociedades humanas, e não só, né, porque se a gente pensar em sociedade humana, a gente tem que pensar também o meio em que a gente habita, né? O que sobra então disso tudo para nós? Eu penso, e aqui eu quero terminar o vídeo falando sobre isso rapidamente, que a teoria do conhecimento ela nos ajuda a pensar de que forma que o conhecimento se produz, mas a pensar também que para além da apenas digressão filosófica, nós temos um chão de realidade. Cada pesquisa de cada um de vocês tem a ver com esse chão de realidade, né? Independente se nós nos filiemos à escola idealista alemã, a um empirismo mais radical de Hume, o que nós poderíamos ter como marca, que pode ser deixado como as lições maiores dessa disciplina para cada um de nós pesquisadores, né? Primeiro, a honestidade intelectual. Existem os pesquisadores, os cientistas, né? E existem os panfletários. O panfletário é aquele que defende uma tese. E que ao defender uma tese, ele simplesmente escamoteia, esconde qualquer coisa que vá de encontro a essa tese. Então, a primeira coisa que se espera de cada um de nós é isso, honestidade intelectual. Essa fonte, essa experimentação contradiz o que eu penso, eu tenho que trazer. Eu tenho que mostrar. Mesmo que no nosso caso, eu falo no nosso caso aqui, quem lida mais com as ciências humanas ou sociais, nós tenhamos a possibilidade de questionar isso, inclusive, na introdução ou na conclusão do nosso trabalho. Mas nós não podemos esconder que aquilo chegou a nós.
Isso leva ao segundo ponto, que para mim é fundamental, que é um termo chamado neutralidade axiológica, que é um termo weberiano, né? Tem um livrinho pequeno, a última vez que eu vi ele estava esgotado, chamado Ensaio sobre as Teorias das Ciências Sociais, alguma coisa assim. Mas tem um ensaio em que o Weber, que foi o primeiro texto de fôlego dele, né, em 1913, que ele trouxe, em que ele trouxe esse termo. O que é a neutralidade axiológica? Novamente, nós não podemos nos defrontar diante de uma pesquisa, diante de um objeto, como tábula rasa. Nós somos formados de algumas coisas. Nós temos valores, nós temos visões de mundo, nós temos lado, muitas vezes, político, ideológico, enfim. O que nós temos que fazer na nossa pesquisa, e aí a gente retoma o primeiro ponto, é serem honestos. A neutralidade axiológica é deixar claro quem você é, mas diferenciar aquilo que você é do resultado da pesquisa que você produziu. Isso é neutralidade axiológica. É você se colocar diante de uma pesquisa, diante de um problema, né? E você ser coerente a partir do arcabouço teórico, metodológico que você escolheu, com o resultado a que você chegou. Agora, por último, o terceiro ponto, que é o ponto que é extraído de um livro que é bem conhecido entre os historiadores, chama de História dos Homens, de um historiador catalão que morreu recentemente, José Fontana, é o que ele chama de projeto social. Para ele, não importa onde você esteja. Se você está militando, aqui militando não no sentido militante de político partidário, mas militando no sentido de trabalhando, de atuando, né, nas ciências humanas, sociais aplicadas, as ciências da natureza, as ciências exatas, enfim. É importante ter o projeto social. E quando eu falo em projeto social, eu retorno à fala de alguns minutinhos atrás. O projeto social deve sempre buscar melhorar as condições das pessoas, resolução de conflitos, entendimento e talvez contribuição para a superação de problemas das sociedades humanas. É basicamente isso que ele fala de projeto social. Um cientista que tem qualquer tipo de atividade que não tem relação com os seres humanos, não sei se faz sentido ele continuar pesquisando. Mesmo aqueles que trabalham com as ciências teóricas puras, né, de certa forma, aquilo acaba servindo como instrumento para que aqueles que trabalham com ciências mais práticas possam resolver problemas. Então, independente se é direto ou indiretamente, nós temos que ter um propósito, a melhoria das condições de vida das pessoas, a melhoria do desenvolvimento das sociedades humanas, uma maior integração e inclusão das pessoas, enfim, a superação de estados de coisas como esses em que nós estamos mergulhados hoje, né? Do ponto de vista político, econômico e agora, infelizmente, né, do ponto de vista sanitário também. Então, eu quero agradecer a vocês por esse percurso até aqui e por esse vídeo ser muito longo. Eu não vou editá-lo, não vou cortá-lo e nem dividi-lo. Mas agradeço a vocês por esse percurso, pela paciência que tiveram comigo. E eu espero que, de fato, esses três componentes sejam elementos que norteiem a prática de cada um: honestidade intelectual, neutralidade axiológica e projeto social. E nós vamos nos encontrando por aí. Por enquanto, um grande abraço para todos.